Mahatma Gandhi ficou mundialmente conhecido após o ano de 1914, quando ele começou um movimento de revolução sem violência, ou também conhecido como desobediência civil. A sua nação, a Índia, na época, era uma colônia da Grã-Bretanha, da Inglaterra. E muitas coisas ali estavam erradas e Gandhi sentia que precisava fazer alguma coisa. Ele era um advogado e também entendeu que ele precisava se posicionar diante daquela situação. E após o seu movimento, ele então começou a ter o respeito da sua nação, de muitas pessoas. E muitas pessoas iam até eles para pedir conselhos sobre a sua vida. Uma mãe se aproximou dele porque o filho dela, que era pequeno, estava consumindo muito açúcar e queria que Gandhi desse um conselho para o seu filho, porque a ela o seu filho não queria ouvir. Mas ela sabia que se Gandhi desse o conselho, ele iria escutar e pôr em prática. Então Gandhi, quando ouviu esta mãe, ele disse assim: senhora, vá e volte daqui a uma semana com o seu filho. Ela não entendeu bem, mas ela foi. Entendeu que se ele havia pedido é porque deveria ser assim. Uma semana depois ela voltou, trazendo seu filho, e Gandhi olhou para ele e disse assim: meu jovem, você precisa consumir menos açúcar. Isso faz muito mal para a saúde. E tendo terminado de falar, ao querer se dar volta, ela olhou então para ele e disse assim: você me pediu para vir uma semana depois para falar só isso? E ele, olhando para ela, disse: olha, eu não posso ser hipócrita e pedir para que alguém faça algo que eu não estou fazendo. Eu pedi para que você voltasse na outra semana, porque eu, naquela época, estava consumindo muito açúcar também. Então, durante essa semana, eu diminuí o meu açúcar e pretendo fazer isso pelo resto da minha vida. Por isso eu pedi que você voltasse uma semana depois. O que Gandhi quis ensinar? Para quem não sabe, Mahatma Gandhi, além de conhecer o hindu, que era a religião principal da Índia, ele também conheceu o cristianismo. E ele disse que Jesus Cristo era o maior exemplo da humanidade e que era uma pena que a maioria dos cristãos não seguiam realmente o exemplo de Jesus. Mas ele sabia que Jesus tinha deixado um grande mandamento. Ele havia deixado 2, mas um era em relação a Deus, que era amar a Deus com toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E esse segundo mandamento fala de relacionamento. Eu não tenho como amar o meu próximo se eu não consigo amar a mim mesmo. Você tem se alimentado bem? Tem dormido bem? Você tem procurado fazer as coisas da forma correta? Ou você vive de qualquer maneira? Se nós estamos agindo de forma equivocada, de forma contrária ao que a palavra de Deus diz para mim, e aí até eu estou trazendo uma coisa bem delicada, e infelizmente algumas pessoas podem perder a sua salvação porque querem salvar os outros, mas não estão salvando a si mesmos. Reflita sobre isso e que Deus abençoe sua vida, abra o seu e o meu entendimento, para que nós vivamos o amor, primeiramente conosco e depois para o nosso próximo.